Olá, que a paz do Senhor nosso Deus te alcance quando você estiver assistindo esta celebração que lembramos da sexta semana após Pentecostes. Eu acolho a você que nos acompanha, que nos assiste através do canal do YouTube do Sino do Espírito Santo a Belém, com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 15, onde Jesus diz o seguinte: "E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e que, porque são fiéis, produzem frutos." Esta celebração chega até você a partir daqui da paróquia Aliança, da comunidade de Belém, da qual também faz parte da paróquia Aliança, as comunidades do Caminho e do Martinho Lutero em Rio das Pedras. Estas comunidades oferecem a cada uma das pessoas que podem acompanhar este culto, esta celebração, e com ela nós também queremos iniciar com o primeiro canto, que fala justamente desse versículo que Jesus nos diz: semente que caiu neste solo. Celebramos esse culto em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Quando nós nos aproximamos de Deus, seja em celebração na igreja ou em nossas casas, sempre chegamos a Ele humildemente e confessamos os nossos pecados. Por isso, convido para que você de sua casa também confesse os seus pecados através da oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nós chegamos até Ti neste momento, cada uma das pessoas de suas casas, de seus lares, que nos acompanham, que assistem esta celebração. Nós chegamos a Ti, irmanados pelo Espírito de Deus, pelo Teu Espírito, que nos congrega apesar das distâncias e nos irmana através de Teu amor.
Nós, ó Deus, chegamos a Ti humildemente e confessamos os nossos pecados, especialmente confessamos o pecado da omissão. Em muitos momentos, ó Deus, nós nos omitimos de nossa responsabilidade e nosso chamado como cristãos e cristãs e não denunciamos as injustiças que existem neste mundo. Por isso, ó Deus, nós como comunidade de fé, reunidas em vários lugares, nos colocamos perante a Ti e pedimos perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Encontramos palavras de perdão na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que dizem assim: porque vocês já conhecem o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, Ele se tornou pobre a fim de vocês se tornarem ricos por meio da pobreza dele. Essas palavras do apóstolo Paulo possam alcançar a cada um de vocês e conceder-nos o perdão dos pecados. Eu anuncio então o perdão dos pecados em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Nós também, neste momento de celebração, em que confessamos os nossos pecados e recebemos de Deus o perdão, nós também nos dirigimos a este mundo tão sofrido, a este país que passa por um momento tão difícil, com milhões de mortes pela Covid-19 e também as inúmeras doenças, pelas pessoas que passam pelos sofrimentos, das dificuldades financeiras que vêm nesse tempo de crise. Nós estamos num mundo extremamente sofrido e que clama por Deus. E este mundo, convido para que a gente ouça e cante pelas dores deste mundo. As dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, os ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, eleição. Nós também nos achegamos a Deus em culto, em celebração, e pedimos a Ele que nos conduza, que nos mostre o caminho, e para isso a gente ora junto com Ele. Convido para a gente, então, orarmos a este Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos imensamente pelo perdão dos pecados e queremos agora, ó Deus, colocar nossas vidas em Tuas mãos e pedir para que esta celebração nos sirva de inspiração, que as palavras que aqui ouviremos e os hinos que cantaremos sirvam para agradar a Ti e também nos fortaleça na nossa fé, na nossa boa vontade e na nossa missão de servir ao Teu reino neste mundo. Esteja, Senhor, com os governantes, com aquelas pessoas que nos conduzem, lideranças, para que tenham discernimento e encontrem na Tua palavra de amor pela justiça, pelos mais pobres e enfraquecidos, a razão de governarem e que possamos sempre contar com aquelas pessoas que administram nosso país, nossas cidades e municípios. Pedimos, ó Deus, também pelas nossas comunidades, pela nossa vida de fé, por cada membro que no seu trabalho do dia a dia se esforça para viver a Tua fé de acordo com a Tua vontade. Esteja, Senhor, com as nossas lideranças e com todas as pessoas que se dispõem a viver o Teu Evangelho. Nós Te pedimos, ó Deus, em oração, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade em eternidade. Amém. E nos preparando para ouvirmos a palavra de hoje do Evangelho,
Eu convido para que você acompanhe o hino Pela Palavra de Deus. O evangelho desta nossa celebração se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versos 1 até o versículo 13, que o João Manuel irá ler para nós. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar assim sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde esse homem consegue tudo isso? De onde veio a sabedoria dele? Como ele faz esses milagres? Por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos em sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e enviou 2 a 2, dando-lhes autoridades para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não deviam levar uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los e nem ouvi-los, vão embora, e à saída sacudam pó das sandálias, como um sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A mensagem que nos vem até este culto, esta celebração da sexta semana após Pentecostes, se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 7, que dizem assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão, então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel
que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga a eles tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Até aqui a palavra do profeta Ezequiel, da parte do nosso amado Deus. Antes de ouvirmos a mensagem, convido para que a gente acompanhe e ouça o hino Eu Quero Ser, Senhor, um Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos do Rei. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. Deus chama profetas para denunciar os pecados e apontar os pecados do seu povo. Esta é a mensagem que ouvimos do profeta Ezequiel, que recebeu de Deus uma importante missão: pregar às pessoas do povo de Israel que estavam exiladas na Babilônia. Essa primeira geração tinha sido levado para a Babilônia e a segunda geração de pessoas que nasceram já no exílio estavam já acostumadas a viver ali e não se recordavam das razões pelas quais foram levadas ao exílio. Então, o profeta Ezequiel recebe de Deus esta missão. E esse relato nos mostra como Deus chama os profetas. Ele, nesse caso, inicia com a sua voz. O próprio Deus se comunica com o profeta e o chama da seguinte forma: filho do homem, que quer dizer criatura, pessoa humilde que anda por todos os lados. Eu me dirijo a você como criatura e te digo aquilo que você deve dizer como profeta. E nesse momento o Espírito de Deus entra no profeta Ezequiel e ele recebe o poder, fica de pé, se ergue, com a cabeça erguida. A partir daquele momento começa a pregar e a anunciar aquilo que Deus havia dito a ele. E o mais importante de tudo isso, o próprio Deus alerta o profeta sobre a dificuldade desta missão. Como é difícil anunciar as injustiças, os pecados, pois as pessoas não querem saber. O povo não quer saber disso. Dessa forma, quanto mais humilde o profeta se coloca e mais coerente com a palavra que ele vai anunciar, mais certeza daquilo que ele está sendo dito vai ter efeito. E muitas vezes o efeito é justamente a negação das pessoas daquilo que vão ouvir. Foi assim com o profeta Ezequiel. Não queriam ouvir o que ele dizia, porque as pessoas são teimosas e desobedientes. Os profetas têm a missão também de denunciar as injustiças. Denunciar quando a vida dos mais humildes, daqueles que são empobrecidos, aqueles que são excluídos, é negociada a preço de mercado, a preço de madana. E quando a morte dessas pessoas é feita de espetáculo, e também quando riem da morte dos mais humildes,
Esta missão de denunciar tudo isso não traz aplausos, porque atinge os poderosos e aquelas pessoas que não estão nem aí pela vida dos outros. Ezequiel, portanto, é alertado sobre isso e que o povo não dará atenção, mas mesmo assim, ele deve continuar na sua missão, na sua tarefa de dizer aquilo que o povo precisa saber e especialmente apontar as injustiças e o pecado. Uma missão de denunciar, mas também de apontar para o anúncio de Deus, o Deus do perdão, que já libertou o povo antes. Esse mesmo Deus que denuncia o pecado do povo, havia libertado eles da escravidão no Egito. Por isso, eles se permitiram escravizar de novo por conta de seu pecado. Dessa forma, o profeta prega sempre o arrependimento. É isso também que ouvimos na passagem do Evangelho, onde Jesus envia os seus discípulos com a humildade que eles devem ter, calçados com suas sandálias, com o manto da humildade e especialmente curando as pessoas e falando da importância do arrependimento. Este chamado que é feito a Ezequiel foi também feito aos seus discípulos, e nesse tempo de Pentecostes, onde vivemos sobre o tempo do Espírito Santo, nós também recebemos esta missão de Deus, esse chamado de testemunhar um Deus que não se compactua com a injustiça, com a dor, com a morte e nem com o sofrimento de ninguém, muito menos com o ódio e com a injustiça. Nos dias de hoje, se a gente for prestar atenção, há muitas pessoas que dizem falar em nome de Deus e que denunciam as coisas erradas deste mundo e que se colocam como aqueles que são os paladinos da justiça, da moral, dos bons costumes. Apontam isso tudo falando em nome de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, esses pregadores que podem se colocar no papel de profetas, fazem isso de forma oportunista para se colocarem como pessoas famosas, para alcançar a fama. Se vocês observarem, muitas vezes se candidatam a cargos públicos e com isso se promovem, se autopromovem e não a palavra de Deus, não a justiça de Deus. Chegam a ser até recompensados com altos salários depois disso. Mas a verdade é que quando denunciamos em nome de Deus, de Jesus Cristo, em nome desse Deus de Jesus Cristo, não ganhamos glória neste mundo, muito menos recompensas que nos são dadas a partir do mundo. Profetizar exige uma coisa muito importante, que o profeta Ezequiel sabia muito bem: coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Por mais que falamos e denunciamos às vezes, criticamos as injustiças, cobramos das autoridades as coisas erradas que fazemos, mas se no nosso dia a dia a gente faz aquilo numa escala menor, quando a gente se aproveita do nosso irmão, quando a gente procura tirar benefício, vantagem de determinadas situações, não adianta de nada. Aquilo que dizemos é apenas palavras ao vento. Mas quando denunciamos e colocamos em prática o diferente daquilo que denunciamos, quando denunciamos a injustiça e praticamos a justiça, a honestidade, aí sim a profecia, aquilo que falamos, tem sentido e agrada a Deus. É isso que o profeta Ezequiel recebe também da parte de Deus, porque no capítulo 3, nos versículos seguintes deste livro, Deus pede para que ele coma o rolo onde está escrito a palavra de Deus. O profeta Ezequiel é convidado por Deus a comer, a digerir a sua palavra, de forma que isso representa para ele aquilo que ele está dizendo faz parte das suas entranhas. Do mesmo modo, nós, quando criticamos, temos que ter comprometimento com a injustiça. Não basta apenas dizer que está tudo errado se a gente não faz nada para mudar. E a gente pode fazer isso vivendo a vida de fé em comunidade,
sendo solidários e participando da vida de fé, através das ações diaconais, do trabalho voluntário, da solidariedade, da doação, na ajuda aos necessitados, daquelas pessoas que neste momento passam por dificuldade, através da visitação e de tantas outras formas que nossas comunidades têm de se apoiar e de mostrar que um outro mundo é possível. É a partir de Jesus Cristo que a gente recebe esta fé profética, pois ele não hesitava em denunciar as injustiças. Ele sempre se colocava em favor dos mais humildes e fracos, curava, dava a eles de comer e mostrava que essas pessoas eram muito importantes no reino de Deus. Por isso eu convido a que você que ouve esta palavra, a cada um de nós que é tocado pelo Espírito de Deus, a sermos testemunhas, a sermos profetas na nossa vida. E um profeta que não apenas critica tudo que está aí, mas que critica colocando a sua vida a serviço do reino de Deus, testemunhando com suas ações, com a sua vida prática do dia a dia, com respeito, com honestidade e mostrando o valor da vida uns para os outros, essa mesma vida que muitas vezes os nossos governantes teimam em desprezar. A vida de cada pessoa é importante e cada uma delas deve ser acolhida por esse amor de Jesus Cristo. Por isso nós temos um anúncio maravilhoso a dar, mais do que criticar, o anúncio de Jesus Cristo. Esta palavra que devemos levar a este mundo sofrido, levar o Evangelho através de nossas ações, do nosso discipulado e de nosso testemunho. Que o Espírito de Deus capacite a mim, a você e a todos nós a vivermos a profecia da denúncia e do anúncio do amor e da graça de Deus. Amém. Ao ouvirmos esta mensagem, eu convido para a gente orar a oração do Pai Nosso através de uma canção, o Pai Nosso dos Mártires. Santificado,
Neste momento também de celebração aqui, a gente lembra das inúmeras pessoas que precisam do amor de Deus, que são o alvo dessa palavra, que denunciam a injustiça, os erros e o sofrimento de todas as pessoas que são excluídas e sofrem injustiças. A esse Deus eu convido para que você também se coloque em oração e a gente faça neste momento a oração de intercessão que o Martim Lutero nos deixou. Oremos. Tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor. Tu nos governas maravilhosa e amigavelmente. Tu nos levantas quando nos rebaixas. Tu nos tornas justos quando de nós fazes pecadores. Tu nos levas ao céu quando nos atiras ao inferno. Tu nos dás a vitória quando permites que sejamos vencidos. Tu nos consolas quando nos deixas enlutados. Tu nos fazes alegres quando nos deixas gritar. Tu nos fazes cantar quando nos deixas chorar. Tu nos fortaleces quando sofremos. Tu nos tornas sábios quando de nós fazes tolos. Tu nos tornas ricos quando nos envias à pobreza. Tu de nós fazes senhores quando nos deixas servir. Amado Deus, que estas palavras de oração sirvam a Ti para interceder aquelas pessoas que vivem o luto, o sofrimento, aquelas que ficaram com sequelas e consequências da Covid-19, as pessoas que estão enlutadas, doentes por inúmeras outras doenças. E também, Senhor, aqui agradecemos pelas bênçãos das pessoas que neste momento convivem e compartilham bênçãos de Ti. Tanto agradecimentos como pedidos, intercessões, colocamos em Tuas mãos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E como hino final, convido para a gente acompanhar o hino ao orarmos, Senhor. Receba agora a bênção de nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante a tua face e te dê a sua paz. Agradeço a você que acompanhou esta celebração e em nome da Paróquia Aliança agradecemos a todos vocês e desejamos que tenham dias abençoados, que a palavra de Deus sempre te alcancem e especialmente nos motivem a vivê-la através da profecia, do amor e do anúncio de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.